Boa noite. Todo mundo me ouve bem? Boa noite, professora. Estamos ouvindo bem. Boa noite, gente. Muito bom. Boa noite. Vamos lá, Adilson. Boa noite. Boa noite, Adilson. Catalogou o gráfico? Cataloguei sim, Ingrid. E aí, quais foram os resultados? Inclusive, eu estava fazendo um agora que deu no USD-CHF, deu 23 de primeira e 5 de terceira. E duas eu botei branca porque tinha dado um doji, entendeu? Depois do quadrante, aí eu botei branca, a linha branca. Ok. Como é que ficou isso na sua cabeça depois de catalogar? Nossa, nem fala. Sensacional. Muito bom. Muito. O problema meu foi que eu comentei com você ontem, foi a entrada que eu tenho que mudar quando eu boto o Gale. Eu tenho que arrumar uma forma mais fácil de eu enxergar, porque quando você abre, né, a outro para botar o Gale, você fica naquele nível quando você volta, mas só quando chegar aos 5 segundos, você tem que ficar no real para você conseguir fazer o Gale. E às vezes eu estou entrando ganhando. É o que está no momento, te falar a verdade, é o que está me quebrando. Você está entrando ganhando? Ganhando, é. Tem dado uma sorte que a vela fica em cima, vai, ganha, win, loss, aí dá win e isso não dá tempo. Quando você entra, já, entendeu? Já aconteceu essa semana isso. Você não tentou fazer a prática do scalp? Não, ainda não, eu estava esperando. Eu faço scalp, né, treinando na conta demonstrativa, mas não está assim uma coisa 100%, eu tenho dúvidas ainda, entendeu? Entendi. Ok, vamos lá, Carlos. Boa noite, me ouve? Boa noite, ouço bem. Então, fiz também aqui a catalogação, e aí tem me ajudado muito, porque, vamos supor, vou operar. Aí eu pego ali uma hora e pouquinho para trás, faço essa catalogação, e aí eu consigo enxergar bem se está dando muito de primeira, muito de segunda, porque quando está dando muito primeira e segunda, o quadrante não tem erro. Então eu tenho até passado menos sufoco nas operações. Então dá uma visão bem bacana de como o gráfico vem trabalhando. Qual foi o máximo de galho que você foi? No quarto. No quarto. Quantas catalogações você fez e qual par de moeda? Eu cheguei a fazer de quase todas, né? Não naquele mesmo dia que você fez, mas cada dia eu estava fazendo algumas. Mas a que eu tenho operado mais e que tem dado mais certo, ou é a JPY ou a USD, né? São as duas que eu tenho operado mais e tem dado bastante certo. Bastante resultado. E agora eu estou conseguindo. Como é que está a posição depois de catalogar o gráfico? Em que sentido você diz isso? Como é que ficou o seu operacional, por exemplo? Ir no GALI, questão de pesar na mão, gerenciamento, assertividade, o que isso trouxe para você visibilizar isso? Não, a assertividade agora, sim. Eu entro na operação até com mais tranquilidade, porque como eu já estou vendo que o gráfico vem trabalhando bastante assertividade assim, de primeira, de segunda, né? Aí às vezes tem uma ali de quarta para frente, mas poucas coisas, então você já vai com mais confiança. Não tenho pesado a mão, estou trabalhando ali na tabela de 2 ou 3, mas também agora pelo menos eu estou trabalhando em cima, não estou com a minha banca ainda que eu quero operar, estou com menos, mas estou seguindo o gerenciamento. Então, deu 3,4, eu saio e aí continuo operando, mas na demonstrativa, para ter aí tempo de tela. Muito bom. Juliana? Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Juliana, tudo bom? Como é que está? No dia que você passou o dever de casa, eu peguei, abri, né, todas as moedas que estavam abertas na hora que eu fui fazer, no final da tarde, fiz 5 moedas. A maioria deu verde, né?
Aí nos outros 2 dias eu fui operando e catalogando e também a maioria deu verde. Deu duas, acho que foi no USD, que eu fui até o quinto gale, 2 vezes só. Mas aí eu fiz, Muito bem. Uma média de quantos pares catalogados? vixe, eu não contei, não, eu vim anotando aqui, eu tenho 2 folhas anotadas aqui de tanta coisa aqui. No máximo, você foi no quinto galho. No máximo eu fui quinto gale, mas eu fui bastante, eu fui treinando e fui bastante, assim. Mas a maioria, a maioria é de primeiro ou segundo. Muito E fazendo como é que é? Fala, não sei falar bem. isso, não. Isso, aí eu comecei assim, eu já estava entendendo mais ou menos, né, o quadrante, e aí eu consegui entender bem melhor ele agora. Porque eu estava achando que estava fazendo ele errado, mas não estava não, até que estava dando certinho, aí entendi algo agora. Muito bem. Como é que ficou o psicológico depois de catalogar? Nossa, muda, né, a cabeça completamente, parece que te dá até mais confiança, né? Mas Você consegue ver aquelas coresinhas bonitinhas e saber que você está fazendo certinho, é muito bom. Eu gostei, muito foi bem bom. legal. Muito bem, parabéns, Ju. Leonardo? Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Eu cheguei a fazer, eu fiz dos 7 pares de moeda que estava aberto no dia que eu fiz. E, assim, por coincidência para mim também que os melhores foi o Euro USD e o Euro JPY, igual o colega tinha falado também. No momento que eu fiz, ambos de primeira foram 17. E das 7, no horário que eu fiz, professora, apenas um que teria dado um loss. Eu até postei a foto lá no grupo, Um loss, que um um loss ou um loss. hit? Oi? Um loss ou um hit? O hit seria, Seria ir nos 10 galhos. então é o hit, passa, acho que foi 12, se eu não me falha a memória. Chegou no 12 e no 13º que deu. Foi uma sequência verde com alguns doji. Deixa eu ver aqui o que foi, acho que foi sequência verde. Eu tirei um print. Professor, aí quando é assim, ele continua no jogo, né? Se for na conta demonstração. Ou se for na real, dá para continuar ainda. Depende do valor de banco e do dia que ele tomar o hit. Se for É, no primeiro dia, ele perde a banca. Se for do meio para o final, ele recalcula e vai. você fala que eu não pararia de fazer as entradas. Não, para. Deu os 10, parou, né? Aham. E aí, se você tiver, por exemplo, no meio para o final do mês, você teria como recalcular, né? Teria banca Entendi. para recalcular. Se for no primeiro dia, você perde a banca, né? Entendi. Eu achei a foto aqui, foi uma entrada com 2 doji no meio e uma sequência de vela verde. E aí eu recebi essa foto de todos os alunos, que é raro dar uma sequência assim. Quando dá, todo mundo me manda. Eu É, perguntei. tá. Então essa daqui, mas assim, analisando a entrada, eu não faria essa entrada, né? O gráfico ele Nós estava. estávamos operando ao vivo aqui e nós pegamos ela depois da 15ª vela. Ela deu 17, né? Não, 12. 12? Ah, então não é essa não. Teve um aí que deu 17. Ontem. Não, essa minha, eu mandei no grupo de novo para a senhora ver se é a mesma. A minha foi feita ontem de ontem, que eu Não, não peguei. é essa aqui não. Mas foi a única também das de amostragem que eu peguei, nesse dia em específico deu esse loss, nas demais, nenhuma. É tudo dentro da média. Chegou. Quantos quadrantes em média você catalogou? Não entendi? Quantos quadrantes você catalogou? Ao todo, Isso. foi esses 7 que eu fiz no ontem de ontem, e ontem eu fiz mais 4. 7 de quantos? Quantos quadrantes de... Você fez 7 pares de moeda? 7 pares de moeda eu fiz os 30.
30, 7 30. vezes 30, então a gente está falando de 210 quadrantes. Isso. De 210 quadrantes, você pegou uma sequência só. Uma sequência só. Muito bom. E aí eu fiz baseado no mesmo horário, né? Só que eu observei também que esse horário, por coincidência que eu estava fazendo, ambos os gráficos estavam bastante oscilando, não estava Qual o tanto horário? vertical. Foi das 5h24 para trás. É o horário de fechamento do gráfico. Ah, então é por isso. É porque eu vi porque, assim, Ele realmente troca do todos... mercado aberto para o OTC. Ah, então foi isso mesmo que aconteceu. Porque eu vi, assim, que na hora que eu comecei a fazer, eu falei, às vezes é o par de moeda que não tá tão bom hoje, né? E aí, na hora que eu fui passando para os demais, você via que o gráfico ele não estava tão tranquilo. Ele descia, subia e não estava lateralizado. Então, assim, era um momento que fosse para me operar, seria uma entrada ou outra que eu pegaria. Seria porque é o fechamento de gráfico. Entendi. Só que, assim, nessa moeda específica que deu essa sequência de vela, eu, particularmente, nunca fiz entrada nela. Entrada nem em nenhuma das estratégias. Eu tenho usado bastante aqui a USD e a JPY, que é o que, na minha opinião, aqui tá bacana. Nos horários que eu tenho acessado aqui, o gráfico tá bem gostoso de operar. Muito bom. Como é que ficou a mentalidade depois de catalogar? Ah, você fica impressionado, né? A gente já começa a colocar no papel toda a nossa meta, né? E aí a gente já começa a fazer conta. Isso anima, dá motivação de entrar sem medo, né? Sem dúvida nenhuma, a gente já não entrava, né? Pela confiança que a senhora nos passa. Mas fazendo e se vendo na prática, sem dúvida nenhuma, a gente já começa a ficar entusiasmado para começar a dar as entradas na conta real logo. Muito bom. Estou Muito bem Deu alguma ansioso aqui. dúvida no período da catalogação? Não, foi bem tranquilo. No questão do quadrante, é o que eu tenho mais usado aqui, então acho que está bem claro aqui para mim. E aí agora eu estou começando a pegar as demais e fazer tipo a catalogação mesmo, né? Para acompanhar a questão da alternância também, seguindo a estratégia. Então, tem clareado mais, colocando em prática tem clareado mais. Agora, em questão do quadrante mesmo, já ficou bem, pelo menos para mim, ficou bem claro aqui, que é o que eu mais uso. É o que eu mais me identifiquei por enquanto. Muito bom. Marcelo? Opa, boa noite. Como é que ficou aí, Marcelo, a catalogação junto com a sua especialização da mentoria individual? Ficou mais prático, né? Principalmente com essa catalogação, dá uma tranquilidade muito grande. Muito bacana mesmo. E como é que ficou as operações na hora que estava operando o que a gente passou lá, a especialização da individual? Então, igual eu comentei com você mais cedo hoje não foi um dia um pouco atípico aqui para mim. Não sei se eu estava um pouco mais tranquilo ou muito mais tranquilo. Aí, até por isso, não consegui entender também direito, não. Eu acabei fazendo algumas coisinhas erradas, mas isso acabou dando certo. Bateu meta? Mas bati 2 metas hoje. Mas deu errado, batendo 2 metas? Porque algumas entradas que eu peguei não era para ter pego, outras eu entrei ganhando, aí tive que recuperar, mas recuperei tranquilo. Igual aquela observação que você fez, você vai recuperar se tiver o momento adequado, né? Sim. E daí eu aguardei e deu certinho. Bateu e valeu. Me viu lá do ladinho falando, né? Espera. Exato. Aí aquela ansiedadezinha que dá quando você perde, não tem? Ou quando você entra ganhando, um exemplo assim, com um valor um pouquinho maior, daí eu falei, não, mas isso aqui vai acontecer sempre, eu vou ter que ter tranquilidade. Daí calmei, daí acho que uns 3, 4 minutos já deu certo. A entrada estava bem favorável, com confirmação boa. Aguardei a especialização que você me falou, né, da vantagem, pá, e foi show de bola. Muito bom. Eu ia até fazer um videozinho na hora para te mandar, mas não fiz. Aí depois não deu tempo. Muito bom. Matheus, pode falar. Não, tá tranquilo, é só isso mesmo. Ok. Matheus? Professora. Catalogou, Mateuzinho. Eu não fiz, professora. Não acredito que é você que vai fazer a galera não receber a tabela.
Putz, olha só o peso. Olha lá, a Juliana ficou chateada agora, olha. Vou contar pro teu Mas irmão. eu assisti a aula hoje, aí bati a meta, aí quando ficou para eu fazer a lição, surgiu um outro imprevisto aqui, infelizmente não consegui. A galera tudo chorando, ó. Tá no Galera, céu. foi mal, pessoal. Mas assim, professora, sobre bater a meta, modéstia à parte falando, tá? Tudo que aparece no gráfico, para mim, eu tento aplicar alguma estratégia. Tá vindo encaixe perfeito, igrejinha, tô colocando todos os alertas para poder me notificar, né? Logo quando notifica, eu pego, coloco lá a vela ao contrário e bate. Depois a vela de eita, a eita P também, quadrante. Aí a dúvida que eu tenho, professora, é sobre o tempo de média que o pessoal bate a média, né? Porque eu tô fazendo 1h20, 1h50, a média diária. É isso mesmo? 1h20, 1h50. Isso. Não, Qual é a uma sua hora e banca? vinte, 1h20 foi o meu recorde. 1h50, 1h55, Qual é o valor da banca? 3.000, Ele está entrando com 2. R$ 2. Muito bom. A média, se você for calcular por quadrante, é essa, só o quadrante, tá? Uhum. Mas eu tô usando tudo que aparece. Tudo defina tudo. Todas as estratégias que eu consigo aplicar, que a gente aprendeu até hoje, eu tô aplicando. E aí bate de terceira, segunda, primeira. E, professor, eu vou falar para você, dá uma vontade de pesar a mão, porque é certeza que vai pagar, sabe? E eu tô me controlando muito bem nisso daí. Eu não Esse é saio o ali. fator mais importante, é controlar. Eu Porque tenho. paga bem, no dia que não pagar, tchau. Então, obedeço certinho ali os 10 galhos. O máximo que eu cheguei foi no nono, aquele dia lá. E outra coisa, eu não estou conseguindo aplicar o soro. Às vezes sobra 8, sobra 5 para eu trabalhar em cima. Aí eu paro porque, tipo assim, como que eu vou aplicar o soro? Às vezes que sobra 5, eu pego 5 que sobrou de soro e dou 2 entradas de 2, por exemplo. E aí Não, para, se porque sobrar acabou o 5, soro. você entra 2 e 3, se perder, para. Isso é bom porque te obriga a analisar um quadrante melhor, um gráfico melhor, vai te dar mais ideia de consistência, né? Tá. De Então, você tem consistência, 2, 3 galhos, aí vai fazer com que você analise o gráfico melhor. tá. Então, por exemplo, sobrou R$ 6. Eu vou usar 2 entradas de 3. Eu tenho 2 galhos, então. Uma Isso, primeira de 3 e a segunda, se eu perder, eu dou de 3 também. E se eu ganhar? exato. Daí? Você ganhar, seu soro vai aumentando, e aí você vai organizando ele. Se eu ganhar, desculpa? Se você ganhar, o seu soro vai aumentando, e aí você vai organizando. Ah, tá. Tipo aí, até chegar. Até mais 3, 4 galhos, e assim sucessivamente. Pronto, facinho. Porque dá uma vontade de continuar. Aí eu falo, não, eu bati a meta, eu vou tirar essa dúvida com a professora, depois eu continuo. Mas Dá agora vontade. já tá na ponta da ponta da língua, se assim eu posso dizer, para Muito aplicar bom. o furo. Muito bem. Robson, Oi, boa noite, Ingrid. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? estamos. Então, Ingrid, eu fiz a catalogação das paridades, né? GBP, JPY, Euro GBP, Euro USD. Pelo menos nas 5 paridades eu fiz. Agora eu ia te perguntar um negócio, Ingrid. Hoje eu percebi que no horário das 3h40 da manhã eu vi muita vela pequena. E o exemplo, a Euro GBT com muito doji. Aí eu já até nem. Eu comecei a catalogar, eu vi que tinha muito doji, eu até parei, né? É assim, o gerenciamento já consigo ter
um gerenciamento bom, né? Não pesar na mão, nada disso. Mas o único risco com banca pequena que pode acontecer é o número de galhos, né? Uns 6, 7, 8 galhos, com banca pequena não sobrevive, né? Quantos galhos Então, você o risco é esse. catalogou? Foi o máximo que deu? 5 galhos. 5 galhos. Normalmente, catalogou quantos, uma média de 5 gráficos para quantos quadrantes? 30 quadrantes. Então, o 30 que acontece? Você tem que idealizar o seguinte: qual a informação que você tem quando você bate o olho e imagina que não passa do quinto galho, certo? Isso. Então, você pega 5 vezes 30, a gente está falando de 150 quadrantes. Nenhum passou do quinto galho. Não, teve a Euro USD, deu 5 galhos. Nenhuma passou de 5 galhos. Foi perfeito. Então, se você tem 6 galhos, você sabe que 5 galhos é suave, certo? Uhum. Só que, se você espera 2, 3 lós, isso torna você mais seguro. Certo. Então, se você tem 5 galhos, o que você vai fazer? Você vai trabalhar a ideia de esperar 2, 3 lós para transformar o teu 5 galhos em 8. Em 8, entendi. Aí você fica mais seguro ainda. Perfeito. Entendeu? Aí, se eu você espero meu gráfico falhar 3 vezes o quadrante, eu tenho 5 galhos, ele já falhou 3, é como se eu tivesse entrado, mas eu não entrei. Então, eu transformo meus 5 galhos em 8. Aí você consegue se preservar melhor. Entendi. E o legal de você ter esse quadrante, né, já feito, que você consegue enxergar quais são as paridades que está dando ali, no máximo até 3 galhos, né? Então você consegue entrar mais tranquilo. E você consegue ver aqueles que estão dando uma sequência maior também. As paridades que estão boas para operar, né? Entendeu? Entendi. Então isso te dá uma confiança maior, te dá você entra sem medo, né, Ingrid? Você entra mais confiante nas estratégias. Sim, exatamente. Muito bom. Vanderleia? Oi, boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professora, eu também fiz. Eu fiz 6. Como é que foi os resultados? A maioria deu mais de primeira, né? O Euro GBP foi o único que deu, tipo, a de primeira deu menos, mas também foi o único. Mas também não passou dos 5 galhos. E o resto foi tudo, tipo, a verde deu mais. Eu fiz 6, cataloguei 6. Qual foi o máximo de galho que você usou? 5. 5. O que você tira de visão disso? Se eu já confiava, agora eu confio mais ainda, né? Melhorou o psicológico? Melhorou, mas eu tô apaixonada pela alternância. Pela alternância? Aham. Cataloga a alternância. Como que faz a mesma coisa? A mesma coisa. Espera 6 alternância e cataloga. E vê em qual que daria. Eu tô procurando, não é que eu tô procurando fazer mais nela, é que toda vez que eu vejo que eu entro, eu não perdi ainda, e não passei do quarto agora, do quarto galho. É porque, na verdade, eu dei uma visão para vocês do que fazer com as estratégias. Vocês podem fazer isso com todas, até para vocês verem qual é a mais assertiva, qual que te traz maior segurança. Agora, principalmente depois de uma mentoria em grupo. É diferente total de uma mentoria individual. Igual, por exemplo, o Marcelo está na individual. A Vivi está na individual aqui, presencial comigo. É totalmente diferente. Eu vou fazer com eles, eu vou olhar, eu vou explicar, eu vou mostrar a situação, ele vai espelhar o gráfico para mim. Então, vocês que estão na mentoria em grupo, que são de grupo, vocês têm que usar o máximo dessa situação que eu passo. Como eu, por exemplo, eu passei do quadrante, mas não quer dizer que vocês têm que fazer só do quadrante. Vai olhar todas as outras que vocês aprenderam, encaixe perfeito, sanduíche, vai olhar tudo. É bom saber. Preciso abrir a mente, porque vocês estão numa mentoria em grupo
e vocês precisam utilizar as coisas para poder fazer. É diferente de quem está em uma mentoria individual, que eu faço junto, como eu fiz aqui com a Vivi, com o Abner, como eu fiz com o Marcelo. É totalmente diferente, porque aí tem algumas dicas, tem algumas coisas que vocês fazem que eu não consigo ensinar aqui, porque é mais complicado, é em grupo, eu preciso que você esteja com o seu gráfico espelhado para mim, para que eu possa te passar algumas situações. Então, vocês precisam começar agora, na reta final da mentoria de vocês, até porque a gente vai começar as operações na sala de sinal a partir de segunda-feira. Então, vocês precisam catalogar os demais, pegar o máximo de informação, se dedicar ao máximo, para poder abstrair o máximo de informação, extrair o máximo, adquirir o máximo de informações e visualização de vocês, para que vocês consigam fazer da mentoria uma possibilidade real de ganho. Então, quando eu falo cataloga o quadrante, não é o quadrante. É o quadrante, é o encaixe perfeito, é o sanduíche, é a vela direita, para que vocês tenham dados. Os dados reais é que vão fazer com que vocês tomem decisões. Sem as decisões, vocês não conseguem dados, vocês não têm como tomar decisões. Por exemplo, eu estou aqui num quadrante que já deu 6 loss. Tem necessidade de eu entrar para 10 galhos? A depender do tamanho da vela, se está lateralizado? Não. Então, eu posso correr menos risco, bater minha meta com uma entrada só e sair. Então, vocês têm que começar a idealizar as possibilidades de vocês, brincar com os números, como eu falei lá nas primeiras aulas, assiste de novo, porque senão vocês vão ficar aí presos só em clicar em estratégia e meta e o negócio não vai fluir. Então, vocês precisam pegar o que vocês aprenderam, aplicar nos outros gráficos, aplicar nas outras situações, brincar muito com os números, brincar demais. O que eu posso fazer? Eu tenho uma entrada ali, como o Matheus falou agora. Eu tenho uma entrada onde eu posso dar uma entrada, eu estou ficando 1h30 no gráfico, a 2 horas no gráfico para bater uma meta. Porém, se ele tiver na mão dele calculado o valor que ele precisa de bater a meta e quantos galhos ele tem, então, por exemplo, eu tenho 3.000, certo? De banca. De 3.000 que eu tenho de banca, a minha meta é R$100 por dia, ok? Para eu bater a minha meta com uma entrada só, eu teria que entrar com a banca inicial de 120, ok? Ok. 120. Minha segunda entrada é de 240, que é o dobro, ok? Então, eu pego 120, 240 e vou calcular a minha terceira entrada, ok? Que é os 13% faltando, mais o que eu ganharia, os R$100. Então, minha terceira entrada é 507. Eu vou lá, vou calculando. Dos 507, para me ver quantos galhos eu tenho para bater minha meta com uma entrada só. Minha quarta entrada é de 1.080. Ok, então aqui, se eu for somatizar tudo, eu só tenho 4 galhos. Então, peraí, se aparecer uma estratégia para mim, eu estou lá no gráfico, eu sei que o gráfico não passa de 10 galhos, por exemplo, no quadrante, só que para isso vocês precisam dos dados. Se vocês não tiverem os dados, vocês não conseguem tomar decisões. Como é que eu vou tomar a decisão de entrar nesse quadrante aqui? Como é que eu vou planejar isso? Eu preciso ter o meu gerenciamento, mas eu preciso ter o meu planejamento. Então, peraí, para eu bater a minha meta com uma entrada só, eu preciso entrar com 120, 240, 507 e 1.080. Então, eu tenho só 4 galhos mediante o valor que eu tenho de banca. Ok. Mas qual é o meu planejamento? Eu vou entrar com 4 galhos em que momento do gráfico que eu vou entrar com 4 galhos? Em que momento do gráfico que eu vou pegar e vou dar esse clique? Então, eu vou planejar. Bom, se eu cataloguei o gráfico lá, vocês nem somaram quantos vocês fizeram no engessado do jeito que eu falei. Se eu cataloguei 5 gráficos, cada gráfico tem 30, então vamos lá, vezes 30, eu estou falando de 150 quadrantes. De 150 quadrantes, quantos aqui eu teria batido a minha meta de primeira entrada, utilizando 4 galhos? Então, quantos deram até 4 galhos? Vocês estão fazendo coisa amadora. Isso... Não, prof, desculpa, eu fiz assim, ó, eu cataloguei os 30 e marquei assim, ó,
12 de primeira, 12 de segunda, Então, 3 de terceira e 4 e uma de 5. Deu nessa de 30. não, eu não estou falando Não era assim? especificamente de você, eu estou falando especificamente de todo mundo. Por exemplo, se eu perguntar para você, quantos quadrantes você catalogou? Eu cataloguei 6. Não, quantos quadrantes, não quantos pares de moedas. Tá. Entendi. Não sabe? É que aqui tá chovendo muito e tá muito ruim, porque eu não tô conseguindo ouvir direito, desculpa. Quantos quadrante ao total você catalogou? Ah, tá, isso assim, eu não fiz essa conta daí. Vamos Eu lá. teria que fazer dos 6, 3, 6, 9, Não, você não 12, fez. 15, Teria que ter 18, seria Vamos lá. 100, Carlos, 180. 180. calma. Foi. Carlos, 180. quantos quadrantes você catalogou? Eu estava fazendo a média de uns 17, 20. Quantos quadrantes ao total você catalogou? Ao total de todas as moedas que eu fiz, Isso. vai dar na faixa aí de uns quase 60 Você está quadrantes. calculando agora. É porque eu não Não tinha. não eu calculou. Juliana, Não. já perguntei, não calculou. Leonardo, quantos quadrantes você catalogou? Deu 210. Quantos deram de primeira? Ao todo, Isso. Dos 210, quantos foram de primeira? eu não somei. Eu tenho anotado individual aqui. Então, vocês não têm uma conclusão. Se eu perguntar qual a porcentagem da assertividade de primeira, não sei. Então, você concorda que não me adianta muita coisa a catalogação? Entendi. Fomos bem Não adianta amadores. nada. Vocês catalogaram, viram que o gráfico não passa de 5 galhos, ok, mas e aí? Quantas são de primeira? Quantas são de segundas? Então, quer dizer que se eu espero 2 lotes, o meu nível de assertividade vai para quanto? Isso é um trader profissional. Isso é o que faz a diferença dos 3%. Então, não é pegar lá, botar as linhazinhas, diminuir, colocar primeira, segunda, terceira. E aí, a conclusão disso? Quantas eu acertei de primeira? Quantas eu acertei de segunda? De um total de 210 quadrantes. De primeira foram quantas? De segunda foram quantas? De terceira foram quantas? Então, beleza, até o meu terceiro galho eu tenho um nível de assertividade de quantos por cento? De quantas coisas? Qual a maioria que eu acertei? É isso que cataloga. Então, beleza. Se eu tenho 3 galhos, em 3 galhos, normalmente eu acerto 90% dos quadrantes, então significa que se eu tenho 4 galhos para bater a minha meta de primeira, e aí eu tive 6 lós, já de um quadrante, eu posso bater minha meta de primeira. Aí vocês começam a tirar as conclusões. Por quê? Porque não passa de 10, já deu 6, eu tenho 4 para bater a minha meta, abri o gráfico, cheguei lá no gráfico. É mais ou menos isso, ó. Abri o gráfico, ok? Deixa eu colocar aqui meu gráfico. Todo mundo gráfico? Não. Não. Ok. Sim, agora Abri sim. meu gráfico, deu 4 lós. Acabei de pegar aqui, 4 lós desse quadrante. Eu tenho uma informação de que não passa dos 10. Fica na média dos 9. Aí, o que eu vou olhar? Minhas velas estão grandes, perto das anteriores? Estão. Isso aqui vai dar sequência? Não. Então, eu vou bater minha meta. Como é que eu vou bater minha meta? Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5? Ou vou usar 10 galhos aqui? Eu preciso usar 10 galhos depois de 4 lós? Como é que eu vou fazer para bater minha meta? Mas, para isso, eu preciso ter dados. Sem dados, eu não consigo. Eu ter falado lá, pô, dos 210 quadrantes, vamos lá, 180 ficou entre o primeiro, segundo e terceiro. E isso é porque eu nem estou exigindo tanto, porque a gente faz da seguinte forma, foi isso com os meninos do individual e presencial aqui. Cataloga os gráficos, o que 3 galhos a gente faz, olha, teria pego esse quadrante, solicitou? Não, medida de especialização teria pego. Professora, picou aqui a voz. Oi? Picotou a sua voz, eu não consegui Melhorou entender. agora? Agora sim. Então, vamos lá. Eu peguei esse quadrante, eu teria pego? Não, a professora falou que é vela pequena e só tem uma, então não pego quando tem vela muito pequena. Então, deu 3 lós.
As velas são médias, mediante o que está ali para o gráfico? São. Então, o que eu vou fazer? Pô, não preciso bater minha meta com 10 galhos. Por quê? Porque já passou 3 lós. Então, se tem 3 lós, eu tenho 10 galhos, eu não preciso ter 13, a não ser que as velas fossem pequenininhas. Aí, tudo bem. Então, eu vou bater minha meta como? Vou usar no máximo 6 galhos. Então, para usar 6 galhos, qual é o valor inicial de entrada? Mas para eu decidir qual valor que eu vou entrar, como eu vou fazer, eu preciso calcular minhas metas. O que vocês fizeram? Vocês pegaram o valor de vocês de entrada, de banca, pegaram a tabela e se engessaram. Vocês estão como robô. Tem que soltar o corpo, soltar a mente. Começa a soltar a mente. Espera aí, entrei no gráfico agora, tem a direita. A vela direita não passa do 5º galho. Então, se eu esperar a vela direita para dar um loss, deu um loss na vela direita, o que eu vou fazer? Eu tenho só de mais 4 galhos. Então, beleza, vou bater minha meta e vou sair do mercado. Vocês não estão raciocinando, vocês estão fazendo tudo engessado e ainda nem faz. Ó, tem um quadrante, vamos dar uma olhada aqui se eu acho um quadrante que falhou vezes. Eu, com 4 galhos eu bato a minha meta. Deixa eu ver se eu acho menos um aqui. Ó, não tem, deixa eu ver se eu acho um, pelo menos. Mas na hora que eu ter o meu valor ali, agendado, para eu saber qual valor eu tenho que clicar. Se eu não tenho, eu não vou saber. Aí eu não vou poder entrar para bater minha meta com a entrada só. O gerenciamento e o planejamento, para vocês que já estão na conta real, principalmente, é assustador. Olha aqui que lindo, ó. Entrei agora no quadrante. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lós. Espera aí, 6 lós, uma vela grande aqui, tem encaixe perfeito aqui, tem um sanduíche aqui, espera aí. Eu vou fazer o quê? Vou bater minha meta com entrar com R$2 para 10 galhos? Eu não preciso de 16 galhos no quadrante, não passa disso. Eu posso, depois de 6 galhos, uma vela dessa grande, eu vou bater minha meta com entrada só. Entrar 120, 240, 507 e 180. Beleza, entrei com 220, 120, ganhei de primeira, bati minha meta. Aquelas 2 horas lá que o Matheus falou, se transformou em 1 minuto. Bati minha meta e saí. Mas eu preciso ter essas informações. Além das informações numéricas, que é a gestão e o planejamento, eu preciso ter as informações do gráfico, que eu só vou ter se eu catalogar. Se eu fizer o relatório exato. Eu preciso olhar lá, eu fiz, 500 quadrantes. Dos 500 quadrantes, coloca aqui, 468 foram primeira, segunda, terceira e quarta. Então, eu não preciso ter muita coisa para bater minha meta de primeira com 4 galhos. Eu posso, inclusive, selecionar isso. Então, o que eu vou fazer para bater minha meta 4 galhos? Eu vou lá e me planejo. Vou esperar falhar 6 vezes, é uma entrada. Qual é a minha segunda parte para bater minha meta com 6 galhos? Vou esperar uma vela grande ou uma direita. Um quadrante que a gente tem, como esse aqui, ó, um quadrante com encaixe perfeito, vela direita, encaixe perfeito e lós do quadrante. Eu vou bater minha meta como aqui? Depois disso aqui, eu vou entrar nesse quadrante, vou bater minha meta e vou embora, porque eu sei que 95% dos quadrantes, eles dão de primeira, até o 4º galho, perdão. Então, se a maioria dá até o 4º galho, eu só preciso escolher um, que eu tenho convicção que não vai passar do 4º galho. Vou lá e bato a minha meta com entrada só e vou embora. Trabalhei, beijo, me liga. Só que vocês não estão pondo a mente para trabalhar. Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão robotizados e não estão aproveitando 100% do que vocês têm da mentoria. Então, lembrem sempre, vocês estão em uma mentoria em grupo. Se vocês não pegarem as ideias, começarem a olhar, rabiscar caderno na questão de números, de planejamento, e pegar a estratégia e catalogar e ver gráfico, não vai funcionar muita coisa. Vocês vão ficar no padrão de fazer renda extra. Renda extra vocês vão conseguir. Agora, fazer dinheiro para milionário não vai dar, não. Vai dar para fazer um salarinho. Pegando o basiquinho aqui, ó, quadrante, peguei, vermelha, dei, fiz dinheiro. Mas uma hora você vai topar. Na hora que você topar, o mínimo que era para ter feito, não fez. Por isso que vocês se pegam. A maioria, gente, olha isso aqui, ó. Deu de primeira, de primeira, de primeira. Só preciso escolher um branco que dá de primeira ou até a quinta. Ó, de primeira, esse aqui deu de quinta,
Esse aqui, de primeira, de segunda, olha a quantidade de gráfico que vocês bateriam a meta com entrada só e ir embora. O número que vocês bateriam a meta com entrada só e vai embora, o número de gráfico é muito grande. Então, na verdade, eu preciso entrar no gráfico e se eu tiver com um pouco de medo, eu posso bater minha meta com 2 entradas. Aí eu tenho 5 galhos. 2 entradas e 5 galhos. Vou lá calcular. Só é pegar a minha primeira de 1 entrada e dividir por 2. Aí eu tenho 5 galhos. Se eu bater com 3, eu tenho 6 galhos. Só que eu preciso, para fazer isso, ter informações do gráfico. Então, peraí, eu cataloguei quantos? De quantos quadrantes, quantos deu de primeira e de segunda? Então, às vezes, eu posso... Aí, cataloguei. Passou do terceiro galho, eu vou lá dar uma olhada. Esse quadrante aqui é um quadrante que eu não pegaria. Vela pequena, beleza. Esse aqui... Sou do terceiro galho, tá, eu pegaria, daria no quarto. Pegaria porque tem 2 velas mais uma grande, então tudo bem, pegaria. Mas aí aqui eu fico mais esperta, eu visualizei isso. Né? Eu começo a avaliar o meu gráfico. Quando eu catalogo que deu mais de 3 galhos, alguma coisa eu analisei errada. Então, por exemplo, peguei aqui, deu 5, olhar esse gráfico, tá, velinha pequena, não pegaria. Depois desse terceiro loss, que é uma vela grande. Então, beleza, eu ia ganhar de segunda, tá tudo certo, lindo. Tá, então não cairia nessa cilada. Aqui, vamos ver se te aparece outra cilada em 3 galhos. Não é só para catalogar e me dar número, é para vocês olharem o gráfico e imaginar o que vocês fariam. Senão, vocês não vão conseguir evoluir. Vai ficar parado aqui, catalogando o gráfico, me dando resposta. Ó, pegaria uma vela dessa que eu tenho que entrar a favor? Não, daria 5 galhos. Não pegaria. Por quê? Porque se tem uma professora mandou pegar gráfico vela grande e lateralizada. Aqui não está lateralizado, está em queda. Então, beleza, não passaria sufoco aqui. Tá? Ou esperaria o loss para bater minha meta. E assim sucessivamente, a maioria dos gráficos, olha aqui, ó. Vela grande com uma pequena. Se eu vou pegar essa daqui, não pegaria, esperaria 3 loss. Porque é nenhuma média. Perto das outras pequenas. Então, eu espero 1, 2, depois desse terceiro loss, que é outra vela grande, eu pegaria, ganharia de terceira. E aí eu tenho 3 loss, eu entro para cá com mais 4 galhos que eu tenho, transformo em 7. Peraí, eu cataloguei. Se eu esperar 3 galhos e não entrar, e eu só tenho 4 para bater a minha meta, peraí, o gráfico quadrante não dá mais de 7. Não deu mais de 7. Nos 300, nos 210 quadrantes que eu fiz, não deu mais de 7 galhos. Então, peraí, deu 3, eu tenho 4, não vai dar mais de 7. Então, eu posso pegar, vou bater minha meta e vou embora. Aí, vocês estão operando lá 3 horas, 2 horas dentro do gráfico, porque na catalogação, eu achei que vocês iam chegar cheio de ideia. Tem que dizer para a professora, eu posso bater minha meta com uma só, o outro ia falar, pois é, eu calculei. Vocês não sabem nem quantos quadrantes eles calcularam. Realidade da vida, quer que eu fale? Começa a digitar currículo. Bora começar a fazer os currículos e não ter a vida. Porque do jeito que está, para trade está faltando muito feijão com arroz, viu? Muito feijão com arroz. Deixa eu só ver aqui uma, para ver se salva, porque essa daqui é mais detalhada. Camila. Salva a turma, Camila. Diz que você catalogou, você tem os dados. Olha, prof, não fiz. Tá não vendo? salvei a turma. Acompanhou a turma dessa vez, né? Não, pior que eu tinha começado com probabilidade mesmo, fazendo igual a senhora estava falando, mas eu fiz um só, mas eu estava pensando dessa forma, mas não tive tempo ainda. Não fez todos, né? Ainda mais hoje, né? Pagar salário, foi difícil. Hoje é dia de pagamento, né? Hoje é folha, prof. Hoje deixei todo mundo rir. Aí tá bom, ficou mais pobre. Vou. E ainda estava aqui, antes de entrar na aula, comprando minha passagem para Brasília. Muito bem, muito bom. Que dia vem? Dia 3 de agosto. Muito bom. Aí sim, agora eu dou valor. Não, mas eu falei, eu estava falando aqui que eu vou fazer um intensivão. Mas eu estava pensando do que a senhora estava falando, que eu falei assim, eu vou catalogar para quê, né? Estava pensando nisso, para quê? Para acertar as estratégias, e nisso vendo o que é mais fácil para, né, ganhar dinheiro, porque se for só ficar falando que... Eu entendi quando você falou nesse pensamento, né, para a gente agir. Sim,
Porque aí vocês vão olhar, vão fazer números, vão brincar com gerenciamento, vai brincar com a possibilidade do que eu posso fazer, quanto que eu vou bater, quanto que eu consigo levantar. Se eu fizer bater minha meta com uma entrada só, quantos galhos eu posso usar, para ter uma agilidade no processo e fazer dinheiro, né? Sim, e eu, como sou de exato, só gosto de fazer isso. Porque senão vai ficar. Por isso que eu pensei que você ia salvar, que eu sei que você mexe com Mas não financeiro tive aí. tempo, infelizmente, essa semana foi difícil. Mas vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. Tem que fazer, gente. Aqui é uma mentoria em grupo. É muito diferente, como eu falei para vocês. É como ir para academia, você fazer sozinho e fazer com o personal. Não tenha dúvida que com o personal o resultado é melhor. Mas se você se empenhar em fazer sozinho, você também vai ter resultado. Mas o seu empenho é maior. É maior do que se você tiver acompanhado. Então, vocês precisam fazer. Vocês precisam pensar, como eu falo, fora da caixinha. Pegar as informações que tem ali e começar a falar, isso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou catalogar. Nossa, tá, tem a maioria de primeira. A maioria é o quê? O que eu faço com o dado maioria? Faço nada com o dado da maioria. Maioria, para mim, e bosta tem a mesma valia. Não, de 300, 286 de primeira, segunda e terceira. Se eu colocar até o quarto, vai lá para 292. Quantos deu neutro, que seriam operações que eu não peguei por causa da cor do doji? Tal, darará, quantas horas seria? Parará. A maioria aqui, pessoal, a maioria dá entre os quatro. Então, se a maioria dá entre os quatro, às vezes, se eu espero só 2 loss, nessa catalogação que eu fiz, mediante isso aqui, eu esperando 2 loss, eu posso entrar e bater minha meta com a entrada só e ir embora? Quem vai responder isso é o gráfico. Vai para ele, pega a tua catalogação e olha. Peraí, aqui, se eu tivesse esperado 2 loss, batia de quarta. Batia minha meta com a entrada só e ir embora. Aqui, mais uma. Se eu espero 2 loss, ganhava de terceira, batia minha meta e ir embora. Aqui, ó. Esperei 2 loss de novo, bato minha meta de terceira e vou embora. Um quadrante só, sem exposição gráfica, faço dinheiro, sem estresse e vou embora. Ponto. Agora, vocês querem ver o que eu quero falar com isso? Olha como vocês não pensam. Olha a matemática, como é simples, e vocês não raciocinam. Se eu pego um belo final de semana, um sábado da minha vida, e falo assim, eu estou sem fazer nada, que é difícil, mas dá para fazer. E eu quero fazer uma adiantada aqui, fazer um dinheiro, alguma coisa. Lembra que eu passei para vocês que com R$500 em um ano a gente tinha 1 milhão, em 11 meses? Vocês estão lembrados disso? Sim. Então, eu vou fazer uma coisa impressionante para vocês agora. Se eu der entrada por dia, eu não bato a minha meta? Sim. Isso significa que se eu der, olha só, se eu der 30 entradas por dia, eu dobro a minha banca no dia. Eu faço 100% do meu capital. Isso significa que de R$500, se eu fizer a minha dobra diária, em 11 dias, eu faço R$1 milhão com os R$500. Olha só o que vocês perdem por não pensar. Espera aí, então a professora está dizendo que se eu tirar 11 dias, estou de férias, tirei férias, peguei um atestado, vou ficar em casa. Então, se eu der 30 entradas por dia, dessas 30 entradas por dia que eu der, eu bato a minha meta, eu dobro a minha banca, eu faço 100% do meu capital. Isso significa, então, que se eu pego R$500 e faço 30 entradas por dia em 11 dias, eu tenho R$1 milhão. E aí, como é que fica essa informação? Quem pensou nisso? Ingrid? Oi. Mas aí não fica uma exposição muito grande? Depende, você vai expor R$500, vai te deixar mais rico ou mais pobre?
Não, mas eu digo, eu tô ok, no primeiro dia tudo bem, mas quando você tiver mais na frente. Aí você para, a medida da pessoa. Estou dizendo que você pode parar com 100, com 50, com 200, você pode parar com o que você quiser. Mas se você fizer 11 dias, 30 entradas com 4 não, com 5 galhos, porque depois do segundo dia você tem 5 galhos. Você tem R$1 milhão. Agora você vai expor R$500. Acho que dá para compensar a exposição. Sim, com certeza. Né? 500 para tentar R$1 milhão, tá bom, tá não? Tá ótimo, tá Tá, perfeito. é o dia da pizza. Ô Ingrid, você está dizendo as 30 entradas, você está dizendo com R$500 teria que fazer, a meta é os 17, certo? Certo. Aí Entrada você inicial teria, de 20. entendi, e ir dobrando. Isso, bateu 1.000, entrada inicial de 40 e 4 entradas, sempre 4 entradas, depois de 2 dias, né? Do coisa, você tem 5 entradas, 5 galhos. É 30 entradas por dia, de R$500 em 11 dias, R$1 milhão. Entendi. No Professora, caso, essa é a tabelinha lá de baixo? Não, você vai calcular. Não tem tabelinha de baixo, vai depender da banca que você está. Cada um de vocês tem uma banca, eu não consigo calcular a banca de cada um. Agora, é o que eu falei. Já no individual, eu entrego mastigado. Agora, na tabelinha de vocês, vocês vão ter que calcular. Vocês estão na mentoria de grupo, vocês têm que pensar, gente. Senão, vocês não vão utilizar a mentoria. É Matheus, porque tem a tabelinha lá de baixo, Na né? tabelinha Tem de aquela baixo é tabela dos outra dados. situação. É quando a operação estiver sendo paga menos que 87%. Exato, e para a prática de scalp. Beleza, professora. Agora, se vocês acharem muito 30 entradas no dia, com 4 GALI, vocês podem fazer em 22 dias, ou divide também aí em 30 dias mesmo, 10 entradas por dia, 4 GALI, a um mês você tem R$1 milhão. É só brincar com os números, gente. Agora, quer uma informação melhor? E quem é bem ruim na matemática, professor? Aí vai fazer Kumon, igual eu. Eu fui fazer Kumon, sou péssima em matemática, eu fiz Kumon. Ai, matemática, eu sou um fracasso. Meu Eu sou Deus. podre também, mas eu fui pro Kumon. O que é isso? Kumon é um negócio que ensina só matemática, é um inferno. Lá você encontra uns 3 satanás lá dentro. Tá, mas é o quê? Para mim É é um tentar cursinho aprender. Kumon mesmo, chama Kumon, um cursinho de matemática. Kumon. Aí ensina só matemática rápido, jeitinho de calcular, não sei o quê, darará, é um inferno. Você vai de mau humor desgramado. Eu odeio matemática. Mas aprende? Aprende, tem que aprender. Eu trabalho com números, como eu vou deixar de ser milionária porque eu não quero calcular, não quero aprender, vou ficar com a tabelinha de 2. Imagina vocês bater 100 mil de banca, ninguém opera mais, porque não tem na tabela. Esse Kumon é um curso pela internet ou é presencial? Não, quando eu fiz presencial. Para minha sorte, abriu um na frente do meu escritório. Professora, roí tudo as minhas unhas. Doideira, mas é a ideia do que vocês, quando eu falo para vocês abrir a mente, o psicológico, vocês estão trabalhando só 12%, o inconsciente está ficando aí vocês não acordam para a vida. Tem que acordar, tem que começar a exercitar, vai ler. Eu vi uma coisa hoje que eu fiquei tão chocada, inclusive, eu não sigo ninguém aleatório. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver que eu sigo só coisa de investimento, só gente rica, milionária. Gosto de seguir gente que não é rica, milionária. Que tem muita ideia, bota coisa, bota não sei o quê, volta e meia eu posto lá no meu Instagram. Mas hoje eu vi uma coisa importantíssima que eu fiquei em estado de choque. Um cara fez um cálculo rápido lá no Rios dele, que se você produz um produto, eu vou até fazer isso, se você produz um produto, seja ele qual for, no valor de R$250, se você vender para 4 mil pessoas, você ganha R$1 milhão. Para você vender para 4 mil pessoas com tráfego pago na internet, um produto que você vai entregar online, ou serviço, ou qualquer coisa, só para você ter ideia. Para você entregar esse produto, você vender os 250, você precisa mandar uma média de 180 mil pessoas, a visualização. Isso vai dar em torno de
em torno de 12 mil reais de tráfego pago. É tipo isso. Tem noção disso? Aí, se você bota 500 reais, você tem que vender para 2 mil pessoas, você bate 1 milhão. Você vende 1.000 reais para 1.000 pessoas, você bate 1 milhão. Para a internet hoje, você bota um tráfego pago, entrega o que é verdade. Como é que você faz? A gente não pensa, não faz número. Aí eu estava olhando isso e calcular um monte de coisa aqui. Falei, gente, Jesus de misericórdia, tão facinho fazer 1 milhão. Próxima mentoria, 250 reais para 4 mil pessoas. Bate 1 milhão. Olha que beleza. Mentira que eu não vou fazer isso, quando nem dou conta de dar aula para 4 mil pessoas. Mas, em contrapartida, eu nunca coloquei a minha mentoria gravada em tráfego, mas hoje eu já falei para a minha equipe. Minha mentoria gravada é 247. Falei, bora, eu preciso de 8 mil vendas. 1 milhão. Pode vender. Quero 8 mil vendas. Vê quanto que precisa de tráfego aí para a gente botar. É simples assim. Só que por falta de pensamento. A gente não raciocina, até eu mesmo, mas eu vejo, eu não nasci aprendendo tudo. Eu sigo o tempo inteiro alguma coisa, alguma ideia. Eu tenho uma assinatura, eu acho que eu uma das poucas pessoas que tem assinatura de uma revista, que ela chama Proteste. É a revista que todo mundo tinha que ter. É baratinho, você paga anual aí, bem baratinho, você recebe ela em casa. Ela te fala de todos os seus direitos. Inclusive, esses dias eu falei para um aluno, ele foi ver e falou, professor, é o dinheiro da minha banca. Você paga muito imposto indevido em água, luz, esgoto, situação de conta mesmo. Então, num período grande, você pode abater isso, entra contra a CAESB, né? Na verdade, você entra até numa reclamação, eles te ressarcem. Só que ninguém pede. Aí eu vi aquilo e falei para o meu jurídico, vai lá que eu quero ver. Eu pago conta de água e luz tem tanto tempo da minha vida e é de 4 lugares. Quando eu olhei, recebi uma baba de acumulativo com juros e correção monetária. Aí meu aluno botou o dinheiro da banca dele, foi quase 4 mil da coisa da empresa dele. E essa revista Proteste ensina isso, mas você fica aí vendo fofoca, vendo que Neymar saiu com quem é a mulher que o Neymar pegou. Todo mundo sabe quem é, né? A influenciadora do que o Neymar pegou. A loirinha, até eu sei. É protege. Proteste, de protestar, proteste. Proteste. Eu tenho essa revista, ela é incrível, ela mostra todos os seus direitos, tudo, coisa que você não sabe. Ô, Ingrid. Oi. Desculpa te interromper. Você estava falando nos 500, diz a entrada com R$22, certo? Para fazer os 17. Vezes 30, é isso? 30 entradas? Você não vai bater a meta no mês, para você dobrar a sua banca, não é 30 dias? Sim. Então, 30 entradas. Que daria 510. Exato. Aí vezes 11, é isso? Isso. Ah, tá. Agora, quer uma ideia melhor? Ô, Ingrid. Se você coloca começa a sua banca com 4 mil, você faz isso em 7 dias, uma semana. Tá doido. Oi, quem me chamou? Era só para ajudar no que o Min tinha perguntado aí, a meta aí, cada dia ela é dobrada, né? Não é sempre R$20 todos os dias. Não, é R$20 todos os dias. Não é juro sobre juro, não. Não, sim, mas vamos supor, o primeiro dia você faz a entrada de 20, o segundo dia tem que ser de 40, o terceiro... Não, só se você fizer as 30 entradas, né? Isso, as 30. Se você fizer as 30, você já alcançou o objetivo de 500 para 100, ou de 500 para 1.000. Isso. Aí você já muda a tabela, aí você dobra a tabela. Exatamente, no próximo dia, em vez de ser 20, vai ser entrada de 40, né? Que é R$1.000 aí, né? Isso. Exatamente. Vocês estão conseguindo entender a diferença das coisas? O que vocês têm na mão e estão de boca aberta? Sim, Por isso que eu falo. Eu espero muito que a mentoria da Michela me ajude. Vocês têm que começar a trabalhar a mente.
assistir seriados de investimento, de pessoas de sucesso, do Facebook, do iFood, vai ver a briga da Elon Musk agora com o Instagram, porque que criou esse negócio do Instagram, vai olhar a parte financeira disso, tudo tem um financeiro por trás. Vai ver os documentários do cara da Coca-Cola, vai ver a história real do Silvio Santos, não fica nessa historinha de caneta aí, que não é de caneta, não, camelô, não. O Silvio Santos começou antes. Vai pegar as coisas para desenvolver a mente, exercitar. Igual quando vai para academia, você não exercita o músculo, começa a exercitar a mente. Você vai exercitar a mente vendo um seriado, vendo um vídeo, vendo um livro, mexendo, fazendo cálculo, probabilidades. Mas para você fazer, eu vou fazer a entrada aqui com 4 galhos. Para eu fazer isso, eu preciso ter coisas do gráfico. O gráfico é que vai me dizer se eu posso entrar com 4 galhos ou não. É o gráfico que vai me dizer isso. Não sou eu que vou decidir. Então, eu vou entrar aqui, peguei qualquer quadrante e vou entrar? Não. Eu vou pegar o quadrante e vou clicar mediante o quê? Mediante o que ele me disser. Opa, tem 6 loss. Beleza, vou bater minha meta com entrada só. Não tem 6 loss, eu preciso entender o que o gráfico está falando. Se ele não está falando, não está me dando mediante a minha catalogação, o que eu vi, ele não está me dizendo que eu não posso entrar com X valor, então eu não vou entrar, eu vou entrar para 10 galhos, vou entrar para 8 galhos, vou entrar para 7 galhos, e aí eu não preciso ficar exposto a 1 ou 2 horas no gráfico. O gráfico aconteceu, estou agora, vamos fazer um teste. Estou aqui olhando todos os meus pares de moeda, com excelência. Todos eles. Aí vai começar um quadrante. O que eu vou fazer? Eu vou começar a avaliar aqui qual eu posso pegar para ganhar aqui. Ou se não, se nenhum me disser que eu posso pegar para ganhar com 4 galhos, eu não pego. Ó. Aqui está começando uma gracinha. De repente, me dá vontade de entrar aqui. Se der o tamanho da vela desse aqui, eu entro nesse quadrante. Ó, esse está bonito. Está alternando muito, está lateralizadíssimo. Ó, que coisa linda. Aqui eu não parto de 4 galhos. Aqui é caixa. É caixa. Eu vou só por segurança esperar essa vela aqui, eu tenho que entrar a favor dela. Eu gosto de entrar só contra. O euro GBP é o que está mais bonito para mim. Aqui não está tão bom para entrar com entrada só, não tem nada de extraordinário. Então, tá o euro GBP e o SDCHF. Está possível debater com entrada só. O SDCHF. Como tem 5 velas, pode dar uma sequencinha, eu vou esperar. Vou esperar pelo menos uns loss. Então, aqui eu vou entrar no euro GBP, que está dando uma vela de eita, então já não vou entrar com 4 galhos. Eu não vou entrar contra uma vela de eita, porque eu não estou doida. Vou ver se ela dá loss. Se ele der 2 loss aqui, eu pego. Ou, a depender, ela pode dar um loss grande aqui, descendo aqui. Se der, eu pego, bato minha meta com entrada só. Deixa eu ver aqui como é que tá. São as 2 que eu quero entrar. Até agora, nenhuma me deu a oportunidade de entrar com 4 galhos só. Vou escolher a melhor, peguei e vou embora. Mas para eu saber se eu vou pegar ou não, eu preciso de catalogação. Ah, peraí, o que passou do 4 galho é vela pequena. Pô, aqui não tem vela pequena. Aqui já tem uma sequência de vela boa, já está até dando, ó, infeliz. Vamos ver aqui se deu algum loss. Aqui deu win de primeira. Aqui está dando de bem. Aqui está dando loss, vamos rezar para dar o loss. Aqui já está dando de primeira. Opa, aqui a minha entrada, se der vermelha, é aqui que eu vou bater minha meta, com entrada só. Deu um doji, peguei para uma entrada só, 4 galhos. Por quê? Deu um loss, além do loss que ele deu, o que aconteceu aí? Além do loss que deu, o que aconteceu? Se eu tenho 4, deu um loss, agora eu tenho quantos galhos? 5. Tenho 5. Então, beleza, já não tenho mais 4, agora eu tenho 5, por quê? Porque eu pulei. E as minhas velas estão? Grande. Grandes. Então, 2 grandes e uma pequena.
Fico só atenta para não pegar aqui o delay e entrar ganhando ou deixar de entrar. Peguei no galho. Mais uma confirmação. Tem mais uma confirmação. Tem uma igrejinha, né? Compensação. Estou indo para o terceiro. Um delay ainda. Quando pega delay, o que faz, Marcelo? Quando pega delay, o que faz? Escalpeia, né? Quanto antes. Não ensinei scalp, não posso escalpear ainda. Bati minha meta? Vai. Aí fora do gráfico. Se eu quiser, tem que fazer 30. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Será que tem alguma que deu 4 loss? Vou lá olhar. E não deu, essa aqui está linda, hein, para pegar. Olha que quadrante bonito. Aqui não passa do quarto. Pode pegar até de primeira, o GBP JPY. Olha que maravilha de gráfico. Olha que lateralização bonita, olha. Pensando aqui. Magnífico. Se dá uma vermelha aqui, caixa. Já vai a segunda do dia. Não vai dar vermelho, vou esperar. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Só na ideia do quadrante, tá? Estou fazendo só o quadrante. Vou pegar bem aqui, ó. Quer uma informação básica agora? Bem básica. Essa semana... Por favor. Essa semana inteira, na sala de sinal, eu não passei do quarto galho. 15 entradas de 1 às 14, 15 entradas das 19 às 20 horas. Nenhuma vez eu passei do quarto galho. Não adianta assinar a sala de sinal se não souber usar. Para saber usar, tem que ter cálculo. Daria para ter feito 1 milhão já quase, né? Em 11 dias. Só comigo. Tá louco. É simples, mas se não souber usar a sala, não souber pensar, aí fica lá. Tem um monte de gente que está na sala comigo, já tem os 6 meses que eu abri a sala. Nunca fez nem um dinheiro para dizer assim, estou bem, valeu, tem aqui uns 200 contos. Não tem ninguém com dinheiro desse. A maioria não fez mentoria, não sabia, os que fizer também não calcula, não adianta. Quando eu estava na sala de sinal, eu já vi gente reclamando com você que bateu meta não, que quebrou a banca. Não sei como. Só sem entrar com ele todo. Quem? Eu não sei quem é, não, mas quando eu estava na sala de sinal com você, que eu assinei 1 mês com você, e eu vi gente reclamando que tinha quebrado a banca. Você quebrou? Eu não. Mas eu ouvi pessoas reclamando. Quebra,
Porque vai voltar a banca toda, não sabe nem calcular. Acha que eu sou maga do gráfico. 4 galho é o quê? Nada. Aí, pronto, a segunda do dia, já foi. 2 dias de meta batida. Vamos ver o próximo, o que está acontecendo aqui com meus quadrantes. Mediante as estratégias que eu tenho catalogada. Opa, a brincadeira, tem 2 Eloys. Vai, bebê, se você descer vermelho, eu bato já a terceira. Ô, Ingrid, torce para ela não descer, não, que eu Pegou? peguei ela, tá? Então, vou pegar a Me ajuda. GBP JPI. Essa também tá top, Tá hein? lateralizada, 3 lós, aí, ó. Não ia passar, né? Que ela não é doida. Aí, vamos bater a terceira entrada. Tem alguém tentando entrar, vai atrapalhar a minha entrada. Caralho, não deu. Ah, não deu para eu pegar. Foi quase. Velas antes. Seria o terceiro logo. Ô, professora, Foi. quando tem esse pavio grande, quer dizer que a vela é grande mesmo que fique pequenininha? Não, o corpo dela aqui. O corpo? É, aqui eu tô olhando, é o tanto de vela grande aí, ó. Tudo vela grande lateralizado, né? Assim, ó. Olha aqui quantas entradas a gente fazia nesse gráfico lateralizado. Vamos ver. Começou a lateralizar aqui. Primeira de novo. Quarta, terceira. Segunda. Primeira de novo. Terceira. Aí, já tinha batido o quê? Uns 10? Gráfico lateralizado, vela grande, lindo, ó. Tá. Só fazendo meta. Nenhum dos quadrantes passou de 4 galhos, ó. Deu de primeira, terceira. Deu de segunda. Deu de terceira. Deu de segunda. Qualquer um que vocês tivessem escolhido, mesmo analisado errado, vocês tinham batido a entrada. Porque a maioria fica até o quarto. Deu para entender? Eu nem vou conseguir passar o que eu ia passar para vocês. Vocês não fizeram o que eu falei, nem adianta. Agora, segunda-feira, vocês vão receber o linkzinho da sala de sinal. Eu devia ensinar isso só no final. Para vocês perderem a sala. Não calcula direito, não, mediante que vocês aconteceram. Segunda-feira, 13h, vocês vão receber o link no grupo para participar da sala de sinal. E às 19h, para participar da sala de sinal. Semana que vem é a semana de operação ao vivo comigo. Quem vai ter final de semana? Eu estava pensando em nem operar amanhã, agora já estou com a ideia mudada já. Vou fazer 30 entradas amanhã. Professora, e o gráfico hoje não fecha às 9h, que nem nos outros dias? Não, hoje é sexta-feira, dia de bebê morar, o gráfico aberto até segunda, até domingo. Ah. Hoje é dia. Dúvidas, perguntas? Vamos fazer mais uma entrada? Quer bater mais uma meta? Seu rabo. Está começando a ficar bom, é doido? É. Estava ficando bateu 3 metas, Matheus? Marcelo. Hã? Fiz só mais uma agora, hein? Vai. Marcelo que está falando aí, professor. Hã?
É o Marcelo que está falando. É o Marcelo? Aham. Fez mais uma, Marcelo? Mais uma só. Queria mais uma. Uhum. Tá brincando. Sim. Tá show de bola. Isso é muito importante. Vocês precisam pensar fora da caixinha, vocês precisam começar a mexer com números. Essa mentoria é uma mentoria muito boa, vocês têm um número de pessoas reduzido na turma, tem chance de me perguntar, tem chance de falar. A outra mentoria que a gente vai começar agora, segunda-feira, nem microfone eu ligo, está dando mais de 80 pessoas. Aí, mesmo assim, às vezes só um fala. Então, talvez esse ainda aproveite a mentoria de uma forma melhor. Mas aqui, depois da individual, essa mentoria é uma das melhores. É o que vocês mais podem futricar. Eu fico aqui meia hora. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu fico, não é possível. Oi, Ingrid. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta de novo no mesmo assunto que eu já te perguntei. Das entradas, seria R$20, certo? 30 entradas, daria 510 vezes 11, que daria 5.610. Não. Vezes... explica. Você vai pegar 500. Sua meta não é 17? Isso. Para você bater R$17, dobrar a banca, você não tem que fazer 30 metas de 17? Isso, daria 510. Que seria 30 dias? Aham. Só que você vai bater sua meta com uma entrada só, certo? Sim. Então, são o quê? 30 entradas no dia. Sim, exato. Que daria os 510 no dia. Isso. Aí você vai para R$1.000. Uhum. No outro dia, você tem que recalcular de novo qual o valor de entrada, todo dia. Sim, eu entraria com R$20 no outro dia. Não, no outro dia não. Primeiro entradas. dia você entra com 20 para bater os 17. No Sim. outro dia você tem que entrar 40. Depois do terceiro você tem que calcular. Entendi. Todo dia você tem que calcular. Entendi. Tá show, obrigado. Nada. Mais alguém? Alguma pergunta? Levante as mãozinhas. Oi, Ingrid. Fala, Marcelo. A outra mentoria que você vai começar é segunda-feira agora? É. Mas vai ser outro horário, do caso. É. Tá. Mas vocês vão fazer uma parte operacional agora, né? E depois só a igrejinha, compensação e scalp. Tá. Eu ia te perguntar sobre a igrejinha, que eu perdi 1h30 e eu não vi. Não, a gente ainda vai ter. De boa. Tranquilo. Ingrid. Oi. Eu novamente. Você não vai ensinar aquela estratégia nova, não, para a gente também, não? A de 2-2? Vou, assim que sair o registro. Sim. Tá joia, então. Valeu, obrigado. Mais alguém? Robson. Ingrid. É o Robson. Ingrid, deixa eu te perguntar, não sei se você vai explicar para a gente também. Eu lembro que você falou que o teu suporte e tua resistência é o contrário de qualquer outra ligação, Robson. O teu suporte e tua resistência que você traça é diferente, né? Não é na horizontal, é na vertical. É compensação. Isso, a compensação seria... Isso. Você usa essas linhas para você fazer umas marcações. Isso, chama compensação. Tá, seria a compensação. Isso. Tá, entendi. Camila? Prof, é só para agradecer o puxão de orelha. Acordou, né? Acordemos. Falei pro Hugo, falei, não deixa a Camila dormir, não. A Camila tem um potencial enorme, pega no pé dela. Não, acordei. Eu já vou começar a estudar hoje, já. Já fiquei nervosa aqui. Comigo mesmo. Já era para ter ficado milionária. Tivesse feito, passou os 11 dias e foi. Já mesmo, estou revoltada. Já era para ter evoluído. Vanderleia?
Eu também só queria agradecer e dizer que esse puxão de orelha também abriu minha cabeça. Já eu estou olhando para o gráfico de uma outra forma também. Gráfico Porque é um a amiguinho, gente ele realmente é um só estava fazendo amorzinho. o que. Minha cidade está chovendo muito, está bem ruim a minha ligação. Vivi, achou que eu não ia te chamar hoje, né? Vivi? Oi, professora, tudo bem? Fale bem mais alto para a gente, Vivi, tá bem baixinho. Consegue falar mais alto? Tá um pouco ruim. E agora? Melhorou. Vivi, dá um parecer sobre todas as possibilidades que a gente fez aqui no presencial do que a gente vai começar a fazer na próxima semana. Como é que ficou o psicológico? Sobre esses cálculos aí e a catalogação que fizemos juntos. Ah, sim. Nossa, depois que eu fiz a catalogação, abriu, assim, um portal na minha mente, né? O medo que eu tinha de entrar, ele diminuiu bastante. Quando eu vi o quanto é fácil entrar de primeira, segunda, terceira, né? A gente olha para o gráfico com outros olhos agora. O percentual que a gente fez do gerenciamento, eu, você, a Cris e o Abner. E o Abner. Como é que foi isso? De 300 quadrantes, né? Isso. 200 e... Eu não estou com os números aqui agora. 200 e alguma coisa. 274 até o terceiro gale. 12 neutro, porque deu 2G. Isso. Somente um deu 9 gales, de 300. Foi. Cadê Cris? Cris está aqui. 12 tinha 2G e não deixou 12. Assim, ela estava aqui falando justamente sobre isso, da importância de catalogar tudo, porque aí consegue fazer uma análise bem mais porque detalhada. Você não catalogou, né, Lili? Não, a gente está aqui juntas, eu não tive tempo, aí ela estava me ensinando aqui, mostrando a importância Como uma de fazer, pessoa né? não tem tempo de ser milionária, eu nunca vi isso na vida. Primeira vez que eu escuto isso. Não, calma, mas a minha vez vai chegar, minha filha, não é assim, não. Mas a gente estava aqui justamente falando sobre isso, e ela falando da importância, porque aí você consegue fazer uma análise mais detalhada do gráfico em si. E aí consegue ser mais assertivo. Você fez, Lili? Fiz. Fez mesmo, Deus está vendo. Está colando tudo da Vivi. Vivi, se você ficar dando cola para a Lili, eu não vou dar aula para você mais, não. Já está ficando preguiçosa, você entrega tudo para ela. Mas assim, a gente tem que pegar para fazer mesmo, só aprende fazendo, não adianta dar cola, não. Eu deixei os meninos aqui de castigo, ó. A Vivi é prova. Não, mas é um castigo tão bom, viu? É bom demais. Pode me colocar mais vezes. Ficou de castigo aqui até catalogar todos que eu mandei. Nossa, foi muito importante isso. Assim, eu olhei aquilo, depois faz muito sentido. Hoje eu treinei bastante, tentando entrar só com 3 galhos, né? Que era pelo que a gente tinha conversado e tudo. Eu falei, eu vou conseguir. Então, assim, foi bem interessante, porque eu já sabia que a maioria dá até o terceiro. Então, foi bem mais tranquilo hoje de entrar no quadrante. Não tive medo. Muito bom. E conseguiu fazer os 3 galhos? Consegui em várias vezes. Muito bom. Mais alguém? Alguma dúvida? Acho que a Ademir estava com a mão levantada. Ademir? Ô Ingrid, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ô Ingrid, hoje, infelizmente, eu perdi a aula aí. Tive um contratempo no trabalho. Mas eu fiz a catalogação e realmente, nossa, é muito assertivo. E isso também, no meu caso, me ajudou bastante, porque a grande dificuldade minha, e acho que por isso que eu perdi tanto tempo assim no mercado, é a questão do gerenciamento, seguir com as entradas,
de R$ 2, a importância de ter os 10 galhos para não perder a operação, porque o que faz a diferença é você ter ganhar a operação, né? Independente do valor, por exemplo, se o valor é pequeno, mas você ganhar é bem melhor do que perder. Mas Sim. hoje, infelizmente, eu não. Eu vou liberar essa aula mais rápido hoje. Eu vou subir ela e vou deixar aberta no YouTube, que é mais rápido para vocês assistirem de novo, porque segunda-feira tem sala de sinal. Isso. Vamos ver se você vai salvar a galera, Ademir. Salva a turma, Ademir. Se o Ademir tiver feito certinho, responder minhas perguntas, eu vou mandar a tabela hoje, do juro composto, hein? Ninguém fez, Ademir. Arrasa aí, Ademir. Oi. Professora, injustiça isso aí, hein? Eu estou tentando livrar sua pele, que foi você que não fez. No gerenciamento lá, só eu que fiz, só eu que mandei para você. Vou te mandar um print aí. Ademir, quantos quadrantes você catalogou? Eu cataloguei, quer ver, Euro GBP, eu cataloguei 32. Euro Total de quadrante. De total, quer ver, 32, 64, 4. Uns 270, mais ou menos. Uns 270. Matemática não é uns, nem mais ou menos. Matemática é exato. Quantos quadrantes você catalogou? 270. Dos 270, quantos deram de primeira? 140, mais ou menos. É 140. Eu não tenho o número aqui, que eu não estou com o caderno aqui. Então, mas foi uns 140 de primeira. Teve um quadrante, teve um que eu cataloguei de 32, teve 24 de primeira. Muito bom. O dever de casa hoje você deu sorte, mas você vai ouvir a live e você vai levar bronca do mesmo jeito. Foi só bronca. Ah, entendi. Mas ó, é muito assertivo quando você faz a catalogação, o que acontece? Você vê o quanto é assertivo e aí você acaba perdendo aquele medo de entrar 2, 3, 4 galhos. E, na verdade, eu até queria parabenizar o Matheus aí, porque na aula passada ele comentou que ele entrou com entrada de R$ 2 e ele foi até o 9º galho lá. Foi. Eu não sei se teria a mesma coragem, né? Tem que ter, como diz meu filho, quem não arrisca não anda de Ferrari. Mas, ó, depois da catalogação você teria. Sim, porque, na verdade, você tem uma visão muito diferente do gráfico quando você faz a catalogação. Eu estou 1 ano já nesse mercado e eu nunca tinha feito isso, nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Qual foi o máximo de galho que a sua catalogação deu? 6. Agora você não iria no 9º galho, não? Iria, porque o máximo que deu 6, e ainda assim eu analisando o gráfico, quando deu 6, ela deu um doji, e doji a gente não entra, né? Sim. E quando também, que eu percebi que quando as velas são menores, pequenas, a tendência é que dê mais galhos. Isso. Exatamente. Velas pequenas. Mais alguma dúvida e perguntas? Não, mas a respeito da aula de hoje, que eu acredito que você passou, além do puxão de orelha, que é muito importante, você passou aí a respeito de como calcular as entradas. Eu até achei interessante aí o comentário que você explicou lá, que a gente consegue fazer a meta, 2, 3, 4, 5 metas no dia, né? Você consegue fazer até as 30. Então, é isso daí que seria interessante, né? Tá explicado na aula e eu perdi. Na verdade, você precisa saber, por exemplo, qual é a sua meta hoje do dia? A minha meta hoje do dia é 34. 34. Então, sua banca é de R$ 1.000, certo? Isso. O que eu ensinei hoje é que se você pegar a sua meta do dia, para bater sua meta do dia, você der 30 entradas com 4 galhos por dia, você dobra a sua banca por dia. No seu caso, como é 1.000, em 10 dias você bate R$ 1 milhão. Mas no máximo 4 entradas. 4 galhos.
4 galhos. Aí também eu tenho que aperfeiçoar muito o conhecimento. Aí Ou você deixa, tem que ou, pegar a sua catalogação e estudar ela. Peraí, se o gráfico não passa de 6, não passa de 6, se eu esperar 4, 5 lotes, eu posso pegar e eu ganho. entendi. Aí pegar quando dá um maior número de velas, aí você pega. Exatamente. É só você pegar sua catalogação, o seu estudo, gerenciar ele e planejar o momento da entrada. Pronto, simples assim. O Ings, na verdade, o quadrante ele está lá, mas a gente tem que analisar para a gente pegar 2, 3 entradas por dia, a certeira, com a mão mais pesada. É isso que você está falando? Você pode bater sua meta com uma entrada só. Eu estou dizendo que existe essa possibilidade. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: você pode sentar e fazer rio de dinheiro e arriscar, por exemplo, vou arriscar R$500. Vocês não abriram 2 contas? Isso. Então, vou pegar R$500, os R$500 que eu peguei, eu vou arriscar fazer 30 entradas por dia usando 4 galhos, ou vou pegar aqueles R$500, vou dividir essas 30 entradas por dia em 10 entradas e bato de 500 a 1 milhão no mês, que eu dobro a cada 10 dias. Entendi. A cada 3 dias, perdão, eu dobro e bato R$1 milhão em um mês. Você pode ter um mundo aí, eu dei uma ideia, mas tem um mundo. Eu posso bater, preciso fazer 1 milhão em um mês? Não, posso fazer em 2, então vou fazer 5 entradas por dia. Não, eu quero mais tranquilo ainda, então vou pegar R$500, botar numa outra conta, que vocês abrirem aí, que tem Xnova, não é isso? Isso. Então, vou botar R$500 lá na Xnova e vou fazer ali, em 3 meses, 1 milhão, ou seja, em 3 meses eu preciso dar 30 entradas, 90 dias dividido por 30, 30 entradas em 90 dias, 30 não, 30 vezes 11, vai dar 330, dividido por 90 dias, eu tenho que dar 4 entradas por dia. Mas no caso aí, estaria arriscando a banca inteira numa entrada, ou não? Não, estaria. Você só tem 4 galhos. Nesse caso, você está arriscando R$500 para ter 1 milhão em 3 meses. Mas esses R$500 eu divido ele em 4 galhos. Exatamente. Aí minha banca eu sempre divido ela em 4 galhos. Sim. Dobrou de 500 para 1.000, divide em 4. Só que para isso você precisa ter um conhecimento. Você precisa sentar, catalogar, ver números exatos, pegar a tua catalogação, recatalogar. Eu sugiro que passe uma semana fazendo catalogação todo dia. Cataloga, olha, pega os dados, olha aquela que passou de 4 galhos, o que você poderia fazer para não pegar, e aí depois você vai para o abraço. Entendi. Não é pegar, cataloguei, vou somar aqui, vou ver e pronto. Lembra do que eu falo desde o início. É uma profissão de milionário. Se fosse simplesinho, pegar 30, 40, 50 quadradinhos e olhar lá e olhar e ver, não... Lembra que eu falei, eu tirava foto, eu olhava para eles, o que os que têm acima de 4 galhos têm em comum para eu não pegar? Normalmente vela pequena, o gráfico não está lateralizado e tal, então eu não vou pegar nessas situações, vou dar um jeito de olhar os padrões, os que tem primeiro, segundo, terceiro e quarta entrada, que é o que eu preciso, tem em comum. Normalmente eles são velas grandes, estão lateralizados, patatá, e assim segue o fluxo. É só pensar. Tá certo. No caso aí, R$500 eu divido em 4 entradas. Aí, conforme eu vou dobrando minha banca, eu vou pegando o valor, sempre dividindo em 4 entradas. Exatamente. E aí eu tenho que dar, no caso, eu sempre tenho que dobrar, por exemplo, de 500 eu tenho que ver quantas entradas eu preciso dar para fazer os 500. Depois de 1.000, quantas entradas eu preciso dar para fazer 1.000. Sempre vai ser uma entrada por dia, ou 30 entradas num dia, você dobra no mesmo dia. Ou uma entrada para bater meta, ou 30 entradas para dobrar. Isso. Entendi. Aí é calcular mesmo, pegar a calculadora e dividir. Exatamente. Por isso que eu falo, conhecimento vale mais do que valor de banca. Conhecimento, você faz muita coisa. Com R$500 de banca, você faz um estrago, se tiver conhecimento. Se não tiver, você pega 1 milhão e perde. Perde. Se perde mesmo. É assim que funciona. Matheus? Professora, se possível,
precisava abrir aquela conta lá que tinha comentado com você. Next Nova? Então, você acha melhor lá? Não sei. Você vai ter que ter. Você tem as duas já? Não, só tenho na Na IQ. IQ. Então a gente abre uma Next Nova, é o mesmo gráfico, tá? Que aí você, quando for depositar, coloca em dólar. É esse que é o pulo do gato que eu vou precisar. Mas já Ok? tá lá, já tá lá. Hã? Mas já tá lá o dinheiro em dólar. Isso, o dólar você escolhe na hora de depositar. Aí ele vai te perguntar, real ou em dólar? Aí você escolhe o dólar. Tá, mas aí eu vou passar no cartão de crédito, eu faço o Zelle, que é o Pix de lá. Você paga boleto, Pix, do jeito que você quiser. Aí o Pix você recebe na conta. Se eu passar no cartão de Não crédito, eu entendi. recebo no cartão. Aí o Pix de lá, que é o Zelle, eu recebo na conta, toda vez que eu for sacar. Se eu for pagar agora no cartão de crédito, quando eu for sacar da plataforma, eu recebo no cartão de crédito. É o mesmo esquema daqui? Cartão de crédito para, não entendi. Por exemplo, eu vou fazer o pagamento da minha banca. Você vai depositar, pagamento não, você vai depositar na banca. Isso. Ah, Vou, por exemplo, passar com o Pix de lá. sim, Aí eu recebo na conta, sim. toda vez que eu for sacar da plataforma. Você vai receber na conta normal. O fato da sua conta ser em dólar não quer dizer que você não pode sacar para o Brasil. Você pode sacar. Quando cai no Brasil, cai convertido. Não, eu quero sacar em dólar daí. Aí você vai ter que ver uma conta em dólar. Tá, eu já tenho essa conta em dólar Mas lá. você tem que ver se ela tem cadastro com a Equioption. Você tem que olhar lá no saque. Não é todas as contas que tem. A gente vai ter ali de Vcash, porque você não é cidadão americano, então você não aparece para você as opções de banco. Aí você vai ter a de Vcash, né? Teles, Crio, Effect Money, você vai ter que ver qual é que tem para você abrir uma conta. Isso daí são sistemas de pagamento para eu receber na minha conta do banco. Como se fosse uma carteira digital. É seu banco, só que a Equioption, ela não tem parceria com todos os bancos. Por exemplo, a gente tem Nubank, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, tal, mas não tem PagSeguro e nem Banco Original. Quem tem só PagSeguro e Banco Original não saca, porque não tem convênio com a plataforma. É o Banco da América, você acha que não tem? Ah, tem que olhar, na hora que você for sacar lá, América, eu não sei, tem que ver. Tá, aí essas outras opções são bancos que você falou. São bancos. Eu tenho todos, o de Vcash, Colo Perfect, Scrio e Netel. Porque você tem conta lá, nesses bancos. Sim. Tá bom. Entendeu? Beleza. E quando der, você me dá um toque aqui. Tá bom. Carlos? Ingrid, obrigado pela aula de hoje. Acho que foi uma das melhores aí que você deu. Isso aí alertou muito e abriu bastante a mente. E depois passa também o link aí da Xnova para eu poder fazer a abertura da conta. Passo sim. Eu coloco aí no grupo. Ela tem que ser do mesmo jeito lá da IQ, aquele dia que a Dani fez com a gente, aquelas manhãzinhas para não ter perigo de dar erro? Ou ela é Não, mais por tranquila? incrível que pareça, ela é facinha. Só Então que tá. é o com mesmo. E é a mesma Passa. plataforma. Hoje até mandei um e-mail para eles. Falei, por que você não facilita a minha vida, hein? Coloca aí que Opt igual a Xnova. Tão facinho de abrir. Sim, então, aí, então depois você manda lá para a gente, por favor. Mando, pode deixar. Valeu. Vanderleia? Professora, eu queria fazer uma pergunta sobre... A gente tem que... O certo seria escolher um par de moedas e catalogando e estudar aquele par de moeda ali para fazer, tipo, as primeiras entradas, assim, tipo, tentar dobrar, que nem a senhora falou, num par de moedas seria o ideal? Seria o certo? Não necessariamente. Na verdade, o mercado financeiro é o que eu costumo dizer, não existe certo ou errado. Existe o que é melhor para mim. Então, se eu tenho problema de operar vários gráficos, eu vou estudar só um gráfico, não tem problema. Mas aí você só pode entrar nele. O que vai acontecer é que você vai demorar mais tempo, né?
Tá, e esse doji é aquela velinha bem pequenininha? É a vela cinza. A vela cinza. No caso, se tem um gráfico com muito dessa vela, é melhor descartar ele por enquanto, tipo assim? Depende do operacional que você vai usar. Na verdade, se, por exemplo, os meninos das individuais aí adoram um doji, por quê? Porque eles só pegam na retração, uma vantagem. Então, quando tem muito doji, tudo depende do operacional. Na verdade, não existe gráfico ruim, entende? Bota uma coisa na cabeça de vocês, não existe gráfico ruim. Existe trader que não sabe lidar com todas as situações do gráfico. Aí, o que você vai fazer? Se eu não sei operar, por exemplo, se você está no opções binárias, de binária, doji te devolve a taxa. Então, não é ruim. Se você está fazendo uma operação que você está pegando na retração na vantagem, você vai ganhar todas, porque está dando doji. Né? Então, assim, não existe gráfico ruim, mas aí você tem que ver mediante o que você está falando? Mediante quadrante? Mediante o que seria o doji para você? Se for mediante quadrante, é ruim. Ele é ruim se você pegar no método convencional. Agora, se você está lá um quadrante e você pega na vantagem, ótimo. Cada vez que terminar a doji, você ganha. Entendi. Então, não existe um gráfico ruim. Por isso que eu falo para vocês, abrem a mente. Se o gráfico estiver naquela situação, o que você vai fazer? Você tem que ter as suas opções. Ok. Quando essa aula ir para o YouTube, vou ver tudo de novo. Eu vou pedir a Dani para baixar assim que a gente terminar aqui, já vou liberar ela no YouTube, porque é mais rápido. Porque até subir para a plataforma para cadastrar, o coisa de vocês demora muito. Aí eu vou deixar vocês, precisam assistir final de semana. Depois de hoje, eu tenho certeza que vão assistir, né? Com certeza. Muito bom. Muito bom. Mais alguém? Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações com a Daniela? Não? Todo mundo já está com a calculadorinha? Muito bom. Segunda-feira, às 13 horas, das 13 às 14, sala operacional com a tia. E das 19 às 20 horas. Vocês vão operar 2 dias na sala de sinal, e aí eu vou agendar as nossas últimas 2 lives, ok? Então, eu vou deixar vocês operar, tirar ali um pouco o ferrugem, dar uma olhada no que está acontecendo, sentir alguma coisa, anotar as dúvidas, catalogar, brincar com os números, para a gente agendar as 2 aulas que estão faltando, tá? Ok? Ok. Ok. Partiu. Segunda-feira, 15 minutos antes da sala, eu envio o link. 10 minutos de atraso, os ADMs não deixam mais entrar, tá? Para não atrapalhar a análise. Combinado. Ingrid, mas na segunda, aí tem a aula, tem a sala e vai para a aula ou na segunda é só a sala? Então, acabei de falar. Da segunda vai ser só a sala. Vou deixar vocês fazer a sala uns 2 dias para vocês terem dúvida e tudo, e aproveitar ao máximo as últimas 2 aulas que a gente vai ter. Uma delas eu vou falar sobre a questão da igrejinha e a compensação e scalp. Na última, eu vou ficar só para tirar dúvida de vocês. Entendi, beleza, obrigado. Ok? Partiu? Boa noite a todos. Obrigado, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Beijos e até Boa noite. segunda-feira na sala de sinal. Sala de sinal, microfones desligados, tá? Não pode ligar o microfone em hipótese alguma. Se ligar, os ADM tira da sala na hora, tá? Tem gente operando banca altíssimas na sala de sinal. Beijos e boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Obrigado.